Olá, estamos no ar com o Alerta São Luís de hoje, trazendo as principais tretas do dia. Olha isso! Motorista de aplicativo é sequestrado e passa a madrugada em cativeiro. Que covardia! A coisa está ficando cada vez mais séria. E no quadro Falando Francamente, uma entrevista exclusiva com a sexóloga a doutora Mônica Moura para falar sobre crimes sexuais, o comportamento desses indivíduos, né? Você vai ver isso e muito mais agora no Alerta São Luís, que já está no ar. Já fez a revisão do poçante? Tá tendo dor de cabeça com manutenção? Deixe seu carro com quem entende e fique de cabeça fria. Automecânica GG. Trabalhamos com injeção eletrônica, limpeza de bicos e injetores, suspensão, freios, motor, embreagem, revisão mecânica, troca de óleo e filtros e muito mais. Automecânica GG. Rua da Liberdade, atrás do Hélio Peças, no João de Deus. WhatsApp 99613-5555. Churrascaria Passo Fundo, a melhor de São Luís. Um ambiente agradável, acolhedor e confortável, com um cardápio incrível e um churrasco inesquecível. Na Lagoa da Jansen, entre o Boteco e o Tapera. Reservas 98115-0405, a melhor de São Luís. Você que precisa de dentista e não sabe onde ir, te apresento a Odontofácil. São mais de 15 anos transformando sorrisos. Aqui o seu atendimento é personalizado, lhe proporcionando conforto durante todo o seu tratamento. E ainda mais, facilitamos o pagamento e você nem vai sentir no bolso. Pensou em ir ao dentista? Pensou Odontofácil. Clínica Odontofácil Implantes. Ao divulgar o maior São João do mundo e os melhores destinos turísticos do estado, o governo do Maranhão fez história. Um dos maiores portais de viagens do Brasil acaba de mostrar que as vendas de passagens cresceram 117% para São Luís e 90% para os Lençóis Maranhenses em comparação com o mesmo período em 2022. Campanhas estratégicas lançadas em TVs nacionais, encontros com operadores de São Paulo e de todo o Brasil, além de propagandas de grande impacto nos principais aeroportos do país, fizeram a diferença. Agora, as ações do governo nas áreas de cultura e turismo estão gerando emprego e renda para muitos maranhenses, além de transformar São Luís num lindo arraial. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. É sensacional, na Cena Auto Center tem mecânica em geral. Saia da zona de perigo, faça sua revisão aqui, não se preocupa. Na Cena Auto Center garante a segura. Precisando, balanceamento, acessórios, Cena Auto Center. Esse igual a esse não tem. Vem fazer seu orçamento aqui. Tá precisando, balanceamento, acessórios, Cena Auto Center. Vem fazer seu orçamento aqui. Cena Auto Center na Avenida Kennedy. Ligue agora no 3232-0030. 3232-0030. Fale com nossos consultores de venda. Cena Auto Center. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua participação, você que me acompanha do outro lado, pela tua presença. Seja bem-vindo aí ao Alerta São Luís. Mais uma vez, eu me chamo Franco Monte, para você que está chegando agora, e você pode nos ajudar a fazer o programa através das nossas redes sociais, o nosso Instagram, @francomonte com 2 T's, ou do nosso 8702-6675, o nosso alerta denúncia. Em Passo do Lumiar, um motorista de aplicativo foi sequestrado e mantido em cárcere privado por 3 elementos que se passaram por passageiros para praticarem o crime. Sérgio Carvalho é quem traz os detalhes. Sérgio. Após iniciarem a viagem, um suposto casal de passageiros anunciou o assalto e colocou a vítima no porta-malas do veículo. Os criminosos ainda pararam para buscar uma terceira pessoa no caminho para o cativeiro, localizado no bairro Amendoeiras, na zona rural de São Luís. O motorista passou toda a madrugada na mira dos bandidos e só foi liberado por volta das 5 horas da manhã da última quarta-feira. Ele conseguiu pedir ajuda para chegar até uma delegacia, onde relatou o ocorrido.
O veículo foi localizado através do sistema de rastreamento no bairro Tambaú, próximo ao local onde a vítima teria aceitado a corrida. Segundo relatos do motorista de aplicativo, a corrida foi solicitada por uma jovem que simulou precisar de atendimento médico, que informou ter como destino final o Hospital Socorrão 2. Obrigado, Sérgio, pelas informações. A gente está percebendo apenas que está ficando cada dia mais difícil o motorista por aplicativo exercer a sua atividade, a sua profissão no dia a dia. Não tem nada que possa garantir a segurança desse profissional, a não ser realmente a proteção de Deus. As plataformas, as empresas não se preocupam, não estão nem aí, ninguém se discute, conversa, uma forma de trazer segurança para o condutor. Enquanto isso, pais de família estão sendo feitos reféns, no que era uma solução para um ganha-pão extra ou de repente para sair do aperto, agora virou uma dor de cabeça. Meu amigo, você que está em casa, deu um problema na máquina de lavar, na geladeira, no bebedouro, Franco Monte, onde eu compro essa peça? A dica que eu trago para você é da DL Refrigeração. Anota o telefone, 3089-0334. Tudo que você precisa. Detalhe, 6 lojas para melhor atender. Coab, Cidade Operária, Pinheiro, Maiobão, Mercado Central e no Araçagi. E tá chegando mais uma nova loja aí. Aguarde! Tudo que você precisar está aqui na DL Refrigeração. Se ligar, falando que viu aqui com o Franco Monte, nós temos um desconto sensacional. 3089-0334. Passa aqui! E a dica que eu trago para você é da Parque Móveis Usados, no Parque do Bom Menino, para você que está querendo comprar uma mobília de alta qualidade com um preço top. Não está podendo comprar aquele móvel novo, aquela cama, sofá, geladeira, ou aquela mobília para o teu escritório que você tanto precisa e tanto sonha. Não está podendo comprar 0 quilômetro, meu preto? Dá uma passadinha na Parque Móveis Usados, no Parque do Bom Menino e também nas Casas Cajazeiras. O telefone está aqui, os contatos estão aqui na sua tela, então entra em contato, liga agora mesmo, faz um orçamento sem compromisso, eu tenho certeza que você vai fechar um grande negócio na Parque Móveis Usados. Passa lá! Olha, pensou em solução para o ar-condicionado do teu carro? Passe aqui na Clima Frio Refrigeração Automotiva. Técnicos especializados e o que você estiver precisando em peças, acessórios, compressores, condensadores, evaporadores. Meu amigo, não esquente a cabeça, literalmente. Avenida Guajajaras, ao lado do Hotel Riad, BR-135, quilômetro 2, em frente ao Cefap e também na Avenida Kennedy, ao lado da Poliana Rodas. Passa aqui! E temos mais novidades chegando também, chegou esse Onix Sedan, que tá aqui em cima, Onix Sedan 2021, 60 mil km, único dono, novíssimo carro, preço especial também, tá? 61.990. Ficou interessado? Já chama a gente, faz teu cadastro aqui na Forte K Veículos. Você vai conferir agora uma reportagem especial que trata sobre crimes sexuais, um problema sério que cresce a cada dia no nosso país. Rita Cardoso e Sérgio Carvalho trazem detalhes importantes sobre esse grave problema. Alerta, São Luís. Estupro, pornografia, violência e assédio sexual são alguns dos delitos considerados como crimes sexuais que vêm se tornando cada vez mais crescentes no Brasil e que afetam principalmente as mulheres. Nesta semana, dentro de um coletivo, um homem foi preso pela polícia após ser denunciado por uma passageira que presenciou ele mostrando o pênis para ela e se masturbando dentro do ônibus. O suspeito, ao ser preso, foi levado até a delegacia, onde lá, durante depoimento, ele negou as acusações. E, por incrível que pareça, ele conseguiu ser liberado no dia seguinte, após uma audiência de custódia. Nesse outro caso, ocorrido em abril deste ano, o outro homem também foi flagrado por uma mulher se masturbando dentro do coletivo. A vítima, ao ver a ação, resolveu gravar o elemento que, ao perceber que estava sendo filmado, desceu rapidamente do ônibus. Desce logo, vagabundo. Já no interior do Maranhão, o idoso foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria neta de 14 anos. Ele também é suspeito de praticar abuso sexual contra outra pessoa da mesma família.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o número de denúncias no Brasil relacionados à importunação sexual aumentou 158% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Já um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que o número estimado de casos de estupro no país por ano é de 822 mil, o equivalente a 2 por minuto. A Lei 13.718 de 2018, entre algumas coisas, ela tipifica o crime de importunação sexual. Ela diz o seguinte no seu código: praticar contra alguém e sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro. A pena lá é de reclusão de 1 a 5 anos. Também, pessoal, tem o de estupro de vulnerável que vocês viram nesse caso aí, que a pena prevista é de 8 a 15 anos de prisão. O estupro de vulnerável consiste em a pessoa fazer sexo com uma pessoa que ela não tem condições de entender o ato sexual, né? As pessoas que têm deficiência intelectual, por exemplo, ou as crianças ou adolescentes menores de 14 anos. Então, que não têm esse poder de consentimento. Já na importunação sexual, é quando considerados atos libidinosos, pratica e comportamentos que têm a finalidade de satisfazer o desejo sexual, tais como apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se e, no caso aí que foi na matéria, né, ejacular em público, entre outros. Uma que eu levanto bem a atenção, que pode ser considerado com certeza a importunação sexual, viu, Rita Cardoso e mulheres que estão nos assistindo, é aquele olhar malicioso, aquele olhar que a mulher se sente inferiorizada, como ela fosse um objeto sexual. Então, pessoal, se você for vítima, souber que alguém for vítima, denuncie. Um abraço. Diante de crimes chocantes, a pergunta que muitos fazem é: o que leva um indivíduo a cometer assédio sexual? O que o estimula a desejar sexualmente uma criança a ponto de cometer um crime violento contra ela? Seria uma doença? Essas e outras perguntas você confere agora em uma entrevista exclusiva com a sexóloga Mônica Moura, nos estúdios do Alerta São Luís. Muito bem, e para conversar sobre este assunto aqui no quadro Falando Francamente, eu estou tendo a honra e o privilégio de receber a doutora Mônica Moura, sexóloga e uma especialista no assunto. Doutora, seja bem-vinda ao Alerta São Luís, obrigado pela sua presença. A gente assistiu agora há pouco nessa reportagem coisas bizarras, né? É verdade, né? É bem chocante. É chocante porque tudo que fala sobre sexo, Franco, é transgressor. O sexo por si, ele tem um papel de transgredir. Só que existe uma linha aceitável e uma linha que é inaceitável, né? Principalmente dentro do nosso contexto social. Eu acho que tudo que a gente viu fala de uma perturbação parafílica, e perturbações parafílicas exigem, sim, uma providência das autoridades, né? O que faz, por exemplo, o sujeito dentro de um coletivo, correndo o risco de toda essa exposição, sabendo que aquilo é contra a lei, mas o que faz com que ele tenha esse comportamento ali? Essa é a pergunta de 5 milhões de dólares. A gente sempre tenta entender o que passa pela cabeça dessas pessoas. Quiser deixar o Pix, né, para quem quiser pagar, pode. Quem souber essa resposta, por favor, mande um Pix aqui. Pronto. Então, olha só, gente, é muito difícil a gente compreender por quê. As ações que, enfim, qualquer ação que uma pessoa decida ter sobre sexo vai depender do histórico familiar, vai depender da genética, vai depender do meio onde essa pessoa cresceu, em que situações esse indivíduo cresceu e como a sociedade no entorno conduz cada pensamento, cada ação e cada interesse dele. Então, olha só, a gente percebe que pessoas em determinadas regiões, com determinadas culturas, têm um comportamento sexual muito distinto de outra. E o que é crime em um lugar pode não ser crime em outro lugar. Mas trazendo aqui para a nossa região, trazendo para o Brasil, né, a gente percebe cada vez mais que as pessoas estão se perdendo no manejo do que pode e do que não pode. E quando a gente não tem controle sobre o que pode fazer, aí a gente pode deslizar para uma perturbação. É mais ou menos assim. Todo mundo tem desejo sexual, um desejo específico. A gente pode ter desejo por pés, a gente pode ter desejo por mãos, pode ter desejo por pessoas mais jovens, pessoas mais velhas.
Pode. Só que o meu desejo não pode ferir o outro indivíduo. Então, quando o meu desejo é ter à força outra pessoa, eu não posso. Quando o meu desejo vai trazer um comprometimento na saúde da outra pessoa, eu também não posso. E quando se trata de algo que não é humano, também não posso. Ou quando vai transgredir a lei? Quando vai transgredir a lei, principalmente, né? Porque a lei está ali para proteger a vida. A lei está para proteger basicamente a vida. Então, tudo que não é humano, não está vivo, né? Não está de acordo plenamente. Tudo o que impacta na vida da outra pessoa e vai trazer um prejuízo para a saúde, eu não posso considerar normal. Então, olha só, me relacionar com uma pessoa que não é adulta é pedofilia. Isso é crime. Então, tem que ser um ser humano adulto, né? E tem que ser humano, eu não posso me relacionar com um animal, eu não posso ter relações sexuais com um cachorro, não posso ter relações sexuais com um cabrito, com uma vaca, com... Aí tá, o cadáver já vai chegar. Então, olha só, tem que ser um ser humano, né? Não pode ser animal, tem que ser adulto, não pode ser criança, tem que estar vivo, né? E tu trouxeste a necrofilia, então relações sexuais com cadáver é extremamente, né? A gente não pode, eu preciso escrever que não pode. Então, ser humano, adulto, vivo, tem que estar de acordo com o que foi proposto. Então, eu posso ter interesse no outro ser humano, adulto, vivo, mas se a pessoa não quiser, eu vou considerar abuso sexual, vai ser estupro, vai ser, né? Então, criminalmente vou ter que responder. E, por fim, não pode trazer problema para a saúde. Então, eu não posso, por exemplo, comer fezes humanas. É meu fetiche, eu quero ingerir. Você pode ingerir bactérias que vão ser danosas. Então, tudo isso que foge do que a gente considera normal dentro da nossa sociedade... O que é normal? Vou repetir, isso é muito importante. Um ser humano, adulto, vivo, que esteja de acordo com o que foi proposto e que isso não traga problemas para a saúde. Então, tudo que foge disso precisa de um acompanhamento psiquiátrico, precisa de um acompanhamento psicológico e é importante, sim, que esse profissional que esteja acolhendo esse indivíduo comunique às autoridades em caso de ameaça. Então, se eu estou acompanhando um paciente, isso é delicado, né? Se eu estou acompanhando um paciente que eu percebo que ele não está conseguindo controlar os impulsos dele, eu preciso comunicar às autoridades. E aí envolve sigilo profissional, é um bagulho muito mais pesado. Um bagulho, né? Muito doido, né? É, muito doido. Isso tem cura? Olha só, existem várias formas de abordagem, né? Existe o tratamento clínico e o que se tem de mais eficaz é a castração química, a castração hormonal. Então, quando eu entro com um bloqueio hormonal, eu consigo impedir, entre aspas, que esse indivíduo tenha esse impulso tão forte. Mas eu também tenho que considerar, Franco, que eu vou deixar o outro em um estado de apatia importante. E aí a gente fica naquela dança, né? Até onde cabe? Até onde vai? Até quanto o indivíduo está disposto? Porque também isso tem que ser considerado. O tratamento, ele é eficaz quando o indivíduo está disposto a ser tratado. E nem todo mundo está disposto. A maioria, eu acho, né? Que não tá. A maioria que fere, que tem esse tipo que faz isso de maneira criminosa, não está. Pois é, mas aí vamos lá. A gente está falando de uma dificuldade de controlar, um impulso que é difícil de controlar. Imagina quem bebe. Imagina quem fuma. Né? Pensamentos que fogem do convencional, todos nós temos. Então, todo mundo fantasia com alguém em um ambiente que é diferente, com uma pessoa que não tem. Então, é muito comum nós termos pensamentos que fogem do convencional. Mas daí eu tenho um freio social aqui, né, no meu lobo frontal do cérebro, que me diz até onde eu posso ir. Algumas pessoas não conseguem perceber que ali é o limite, aqui eu não posso. Vou trazer um exemplo, com redes sociais, né, Instagram. Quantas mulheres recebem nudes no seu direct do Instagram? Isso é uma importunação sexual gravíssima. Então, olha só, a partir do momento que eu posso ter desejo, exibicionismo, que a gente chama, tá? Essa parafilia. Eu posso ter um desejo, um ímpeto de me exibir.
Eu posso desejar fazer sexo para outras pessoas verem. Eu posso desejar me masturbar num ônibus e que as pessoas veem. Mas eu tenho que avaliar se esse contexto cabe ou não. Vou te dar um exemplo onde cabe. Eu estou fantasiando com... Eu sou um homem e a minha parceira topa esse tipo de brincadeira. Então a gente pode ir para um motel que tem uma temática legal e a gente pode brincar com isso. A gente pode encenar que isso está acontecendo. Como eu tive pacientes também com um fetiche em ter a sensação de ser estuprada. Então o que dava prazer para ela era ser agarrada à força e simular o estupro. Então desde que isso estivesse dentro de um ambiente acordado, eu não posso dizer que não é normal. Se isso te traz felicidade, o outro está de acordo, não vai te trazer problemas de saúde e tu consegues manejar, eu posso considerar como normal. Eu não posso te dizer que tu precisas de uma castração química porque isso é muito grave. Não posso. Agora, voltando para aquele exemplo lá do fumar e do beber. Tem pessoas que saem, que bebem e que conseguem controlar. Opa, tô altinho, vou diminuir o álcool. Ok. Agora vai chegar um momento em que algumas pessoas não conseguem ter o freio. E aí eu preciso de uma intervenção. Mas essa intervenção só vai ser válida, Franco, se eu estiver consciente de que eu preciso dessa intervenção. E se eu estiver disposta a enfrentar isso. Até o processo de emagrecimento é extremamente difícil. Eu posso querer muito emagrecer, eu posso estar super disposta a emagrecer, mas eu não consigo controlar. A fome eu não consigo controlar. Eu vejo um doce, eu não consigo controlar. Então, como é que eu vou solucionar isso? Eu vou buscar ajuda e eu posso sim entrar com uma medicação para bloquear a minha fome, né? Então, assim, tem formas e formas de conduzir. Mas eu acho que o principal é quando a gente esbarra numa coisa chamada educação sexual. Sexo, gente, é uma coisa que é fundamental para a perpetuação da espécie. Todo mundo precisa ter relações sexuais. Todo mundo tem relações sexuais. A gente está aqui, eu estou aqui, tu estás aqui, porque o sexo existiu. E por que não educar de uma forma positiva sobre o sexo? E por que não conversar sobre isso daqui é possível, mas isso daqui, vamos tentar entender porque você tem tanto essa vontade, de onde vem essa necessidade e de onde vem essa falta de entendimento de que isso vai extrapolar o limite do normal. De novo, voltando para o começo da nossa conversa, sexo é transgressão. Então, quando eu penso em sexo, eu quero ver o que ninguém está vendo, eu quero olhar pela brecha, eu quero ver pela janela a minha vizinha trocando de roupa, eu quero me exibir, eu quero, enfim, simular relações em ambientes diferentes, eu quero ir lá para a litorânea e transar dentro do carro, ou eu quero... enfim, me pegar com um colega de trabalho no elevador do nosso, né, no elevador do trabalho, então no elevador do prédio, na escada de incêndio. Existem muitas situações fetichistas e que tá tudo bem. Só que se você percebe, você que está acompanhando a gente agora, se você percebe que é muito difícil controlar esses impulsos, você precisa, e precisa mesmo, tá? Buscar ajuda. Busque um sexólogo, busque um psicólogo, busque um psiquiatra. Você precisa de suporte, porque a tendência do que é reprimido é ir crescendo dentro de uma panela de pressão. E aí, se você não consegue manejar os seus desejos, quando você percebe que eles começam, eles vão tomando força e a panela de pressão vai explodir. E aí vem o constrangimento. Vem o constrangimento. Vem as explicações na justiça. O sujeito pode ir parar dentro de um ônibus e ser preso, como foi o caso do rapaz. Exatamente. Né? E tu percebes que esse tipo de transgressão, esse tipo de ação criminosa, esse tipo de ação que fere o outro, são ações de adultos. Isso não começou há 5 minutos atrás com esse adulto. Começou com uma criança. Eu não tenho casos tão grandes, né, com tanto destaque, de adolescentes agindo dessa forma. Mas eu tenho casos de adolescentes agindo assim, por exemplo, na escola. E a escola percebe e ela não notifica. A escola reprime. A nossa educação sexual, ela lamentavelmente é uma educação sexual punitiva, restritiva, né? Ela é uma educação sexual muito baseada no negativo. Cuidado porque você vai engravidar. Cuidado porque você vai pegar uma doença. Cuidado porque vão falar mal de você. Então, eu vi isso na escola.
Eu fui adolescente, eu vi isso na escola. Quando, na verdade, quando uma criança começa a ter comportamento inadequado, qual é o papel da escola como responsável? É chamar um profissional habilitado. Porque se a escola chama a mãe e o pai tiveram que tipo de educação sexual? Como é que a mãe e o pai que não foram educados vão tratar essa criança? Vão bater, vão brigar, né? Vão deixar de castigo. E aí, o que a criança que teve um comportamento reprimido nessa grandiosidade, apanhou porque fez algo, mexeu com um coleguinha da escola, ela vai parar de fazer? Ah, eu vou parar porque eu apanhei. Claro que não. Vai começar a fazer escondido. E aí, quando a criança começa a agir, Franco, escondida, ela vai aumentando a intensidade das possibilidades, porque agora ela não se preocupa mais com quem vai olhar. Tu consegues perceber a crescente? E aí ela entra no momento de adolescência, onde as perversões já estão crescendo de uma forma, enfim, sem controle, descontrolada mesmo, e aí eu entro no mundo de pornografia. A pornografia é uma terra sem lei. Eu consumo coisas que cada coisa diferente que eu vou consumir já vai trazer uma outra possibilidade. E aí, de repente, tu te vê com 12 anos de idade em 75 abas abertas de possibilidade, coisas que tu nem imaginavas. Mas espera lá, isso deve ser excitante também. Isso é transgredir. Então, eu quero transgredir dessa forma. E aí, quando a gente percebe, já tem filho tendo relação sexual com a mãe. Tem filho e mãe parados e o cachorro lambendo o genital de cada um. E aí tem uma mulher que o gato está fazendo um sexo oral nela. O gato de 4 patas de casa, aquele que está lá no fundo do quintal caçando, né? Então, assim, não tem limite. Não tem limite. E a gente consegue construir um novo olhar sobre a sexualidade quando a gente tem educação. Então, quando a minha criança está lá se manipulando e de repente eu pego e fico constrangida, o que eu posso fazer? Busque ajuda. Marque uma consulta com um sexólogo. Doutor, eu não sei como agir com a minha filha que está assistindo novela e está com o dedinho dentro da calcinha mexendo na vagina. É assunto para uma semana de conversa, né? Olha, pena que o nosso tempo é tão reduzido aqui no programa. Mas a gente volta em outras oportunidades para expandir isso, porque isso é muito importante. Precisamos, né, Franco? É importante, é esclarecedor e isso pode salvar vidas, salvar famílias e mudar o comportamento de muita gente. Muda, e a gente muda educando. E ninguém nasce educado. Percebi que essa palavra não saiu das suas frases, né? Não educação. Sai. Educação. Então, a gente não nasce educado. O meu pai e a minha mãe não têm condições de me educar sexualmente. Procure um sexólogo. Você precisa conversar com um profissional que estudou anos e está aqui para te ajudar, para te orientar. Então, você pode ser educado para educar a sua criança. Porque quem faz isso no ônibus hoje foi vítima no passado, tá? Isso é importante a gente falar, só esticando um pouquinho mais a nossa conversa. Então, um pedófilo de hoje, ele 82% de possibilidade foi abusado quando era criança. Então, a gente tem uma tendência de reproduzir. Quem estupra hoje sofreu violência sexual no passado. E o que transforma isso? É educação. Doutora, quem quiser os seus aconselhamentos, um atendimento, quem quiser encontrar a senhora, quais são os seus contatos, sua rede social, como é que lhe acha, como diz no interior? Vamos lá, como me acha? Você que é pai, você que é mãe, você que é adolescente, você que é adulto, você precisa de uma consulta com educação sexual. Você pode agendar através do 98493-3143. Gente, é a educação que vai transformar a nossa vida sexual, que vai deixar a nossa vida sexual mais feliz, mais satisfatória e mais respeitosa. Eu vou repetir, é o 98493-3143. Muito bem, doutora, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda ao Alerta São Luís, as portas estão abertas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Toca aí, gente boa. Conversei com a doutora Mônica Moura, sexóloga, uma especialista no assunto,
As informações, os dados dela estão aqui na sua tela. Fique à vontade para que você possa buscar a ajuda dessa profissional. Obrigado pela audiência. Nos encontramos na próxima edição do Alerta São Luís. Escorregou na curva, o estrago é nervoso. Tchau!